Uma coisa que chama a atenção nesse período de eleição é que a gente vai descobrir temas que muitas vezes nós não estudávamos, nós não nos interessávamos por ele. Um desses temas, é claro, é a questão do porte de armas, ou a questão de alguém, numa autodefesa, vir a ferir alguém e essa pessoa chegar a morrer. Então nós não nos interessamos por esses temas, não estudamos o que a Bíblia diz sobre esses temas. E nesse contexto no qual nós estamos vivendo hoje, a gente vai atrás e se surpreende com o que as Escrituras dizem sobre esses assuntos. Eu vejo muitas postagens das pessoas dizendo assim que o cristão não pode, em hipótese alguma, se armar ou se defender de um crime, enfim, tem que dar a outra face, coisas desse tipo. E é claro, tira os versículos do seu contexto. E aí a gente vai para as Escrituras e a gente se surpreende com o que as Escrituras dizem. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 22, no versículo de número 2, diz assim: se o ladrão for achado a roubar a sua casa e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Então o texto está dizendo que se alguém entrar na sua casa para roubar e você o ferir e o matar, você não será culpado. Está aqui, mandamento dado por Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas Deus é amor. Realmente Deus é amor. Deus ama tanto que ama a vida. E a vida de quem? Da vida daquele que pratica o bem. Porém, daquele que pratica o mal, a própria Escritura diz que essa pessoa deve ser punida com a morte. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre a pena de morte. Dá uma olhada lá. Então o que acontece? Você vai ver no livro do Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, dizendo não matarás. E realmente, o texto está dizendo que ninguém pode cometer assassinato. Isso é pecado. Porém, um texto não contradiz o outro. A lei continua mandando dizer, o mandamento é esse, não matarás, isso é fato. Porém, a lei dá um adendo, que se você vier matar, mas for defendendo a sua casa, quando ela estiver sendo roubada, se você matar essa pessoa, você não será culpada do crime que cometeu. Foi autodefesa. Então a Bíblia fala, não matarás, porém diz, se você matar se defendendo, você não será culpado. Olha que interessante. Então nós devemos aceitar as Escrituras, ela põe fim a todas essas discussões. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Números, um episódio no capítulo de número 24, onde Deus tinha dado algumas leis onde o povo de Israel não poderia se envolver com os povos pagãos. E os israelenses, eles fizeram isso. Você vai ver lá, Finéias, ele num sentimento de fervor contra aqueles que estavam desobedecendo os mandamentos de Deus, onde ele pega uma lança e ele crava essa lança na barriga de um homem e também matando uma mulher. E ao contrário, em vez dele ser punido, ele foi elogiado, foi, vamos dizer assim, abençoado, onde o próprio Deus faz um pacto com Finéias, dizendo que ele e toda a sua descendência seriam sacerdotes para sempre na casa de Deus. Então ele foi condecorado, vamos contextualizar, foi condecorado e não punido por aquilo que ele fez, por estar defendendo as leis de Deus. Eu quero que você entenda que o contexto daquela época, o motivo era outro. Não, a gente não pode trazer o motivo para o momento de hoje, em hipótese alguma. Porém, a questão de alguém que cometeu um ato em prol da obediência da lei, ele não foi punido. Defendendo as leis, ele não foi punido. Ao contrário, ele foi condecorado. Nós vamos ver também no livro de Neemias, no capítulo 4, quando Neemias está reconstruindo os muros da cidade, e aí havia os inimigos que queriam impedir esse ato. Sabe o que Neemias fez? Ele foi lá e armou toda a população, ou seja, um servo de Deus mandou todo o povo se armar para se defender contra os inimigos. Novamente eu repito, o contexto é outro. Porém, a questão de se armar era algo aceito, proclamado, instituído pelos próprios governantes, pelos próprios homens de Deus. No caso, Neemias era governador. Então ele mandou o povo se armar para se defender contra aqueles que iriam cometer, possivelmente poderiam cometer crimes contra eles. Interessante, né? E aí a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento.
E esse caso aqui é muito interessante. Você consegue imaginar os discípulos de Jesus, por exemplo, estando armados? E aí nós vamos ver dois episódios. Um está em Mateus no capítulo 26, versículo 51, que você conhece muito bem, onde o apóstolo Pedro pega a sua espada e corta a orelha do servo ali do sacerdote. Então, você imagina Pedro, um discípulo de Jesus. O que chama a atenção não foi no início do ministério de Jesus, antes de conhecer Jesus, mas foi no fim do ministério terreno de Jesus. Pedro empunha uma espada, carregava com ela, e ali cometeu aquele ato, e claro, foi repreendido por Jesus, porque não era o momento. Mas em momento algum, o Senhor Jesus o repreendeu por andar armado. É isso que eu quero frisar. Outro texto interessante está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, onde o Senhor Jesus diz assim no versículo 35: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Está aqui fazendo uma referência ao capítulo 10, onde Jesus manda eles saírem para pregar o Evangelho e que não eram para levar nada dessas coisas. E que, no caso, o discípulo seria digno do seu salário. Eles iriam ser sustentados nos locais onde eles estavam evangelizando. Porém eles responderam, não nos faltou nada. Agora o Senhor Jesus diz assim: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome, como também o alforge, e o que não tem espada, vende a sua veste e compre uma. O que chama a atenção é que no versículo de número 38, eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. O que chama a atenção é que prontamente os discípulos de Jesus, outros discípulos, apresentaram ali 2 espadas. Então eles andavam armados, ou seja, era algo habitual para a sua época. Eu sei que o contexto brasileiro é um pouco diferente. A gente pegar outros países onde o porte de arma é livre, eles não têm problema nenhum. Você vai ver cristãos, né, nas suas casas têm armas. É uma coisa normal. Eu sei que o contexto brasileiro é meio complicado. Mas o que eu quero frisar nesse vídeo é que o andar armado não há problema nenhum, não há pecado nenhum, não contradiz em nada as escrituras. Então essa afirmativa, onde já se viu um cristão andar armado, vai para as escrituras e você vai ver. Onde já se viu um cristão tirar a vida de alguém, mesmo que seja em autodefesa, tem gente que diz isso. Aí você vai para as escrituras e diz que aquele que cometer um crime, ou seja, matar alguém em legítima defesa, não será culpado do que fez. Isso está claramente no texto bíblico. Então vamos ler as escrituras, vamos aceitar o que a Bíblia diz e as coisas ficarão muito mais fáceis, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Também compartilhe esse vídeo aí e eu creio que vai ser bênção. Deixa os seus comentários, né? Deixa o seu joinha, positivo ou negativamente. Mas enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe.